Discovery. The Discovery Channel. Um milhão de Romeus estão fazendo a corte. Estão correndo atrás de um óvulo humano. Pode ser o começo de uma nova vida. Explore a ciência do sexo a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Sexo. O amor pode até fazer o mundo girar, mas Damien e Ruth têm mais do que estrelas em seus olhos. Eles têm a esperança de começar uma família. Estes jovens estão respondendo a um profundo impulso biológico, projetado para garantir a sobrevivência da raça humana. Nós, humanos, precisamos esperar a adolescência para que nossos corpos estejam preparados para reproduzir nossa espécie. Comparados a outros animais, nosso desenvolvimento é mais demorado. Essa não é a única diferença. Uma mulher tem seios, mesmo quando não está amamentando seu bebê. E nós desfrutamos do sexo o ano todo, não apenas em ocasiões especiais como o período da ovulação. Ele cria um vínculo que mantém os casais unidos. Sexo é para proporcionar prazer, mas é também para a procriação. Todos os chocolates e flores do mundo têm um objetivo só, básico: misturar as características de duas pessoas e fazer outra. Todos nós carregamos as sementes de uma nova geração. O espermatozoide do homem é uma das menores células, contudo, sua cabeça contém o germe de um novo indivíduo. Sua cauda impulsiona o espermatozoide em direção ao seu maior alvo, o óvulo. O óvulo contém milhares de nutrientes e substâncias químicas de que precisará para dividir-se e crescer. É a maior célula do corpo humano, mas ainda menor que a ponta de uma agulha. Apesar de todas as suas diferenças, o óvulo e o espermatozoide levam a mesma carga essencial: genes, a planta do corpo humano. O propósito do sexo é embaralhar esses genes e combiná-los de uma nova maneira. A cor da pele, dos cabelos e olhos, nossa saúde e temperamento, tudo é controlado pelos genes que herdamos de nossos pais. Cada criança recém-nascida é única. Através do constante embaralhamento do pacote genético, a evolução assegura que a espécie humana continue mudando. A concepção é um jogo de sorte. Se você estiver tentando ter um bebê como Damien e Ruth, a cada mês sua chance de sucesso é de 1 em 4. Não obstante, nossos corpos e os episódios que levam ao sexo foram totalmente projetados para unir o óvulo e o espermatozoide. Nós começamos a produzir hormônios na puberdade. O estrogênio e a testosterona controlam o desenvolvimento dos seios, pelos do corpo e glândulas sexuais.
Esses mensageiros químicos mudam nossos corpos e nossa perspectiva mental. Os meninos começam a procurar as meninas e as moças começam a gostar da companhia de rapazes. Os hormônios não só preparam nossos corpos para a reprodução, mas também ajudam a nos apaixonarmos. Primeiro passo: rapaz conhece garota. Mas o que faz uma pessoa parecer atraente? Segundo o ditado, a beleza está nos olhos de quem a vê. Mas a ciência diz o oposto. Todos compartilhamos a mesma visão do que torna um rosto atraente. É uma questão de média ponderada. Os cientistas escanearam uma galeria de rostos comuns e os inseriram no computador. O computador compilou um tipo. Se for possível escolher, este é o tipo de rosto masculino que as pessoas acham mais atraente. E este é o tipo de rosto feminino que encorajará milhares de candidatos. Talvez seja a maneira da evolução capinar os genes selvagens. Mas antes que a máquina da reprodução possa começar a agir, um sutil jogo fisiológico tem que ser executado. Rostos e expressões podem ser mais importantes do que palavras. Mas no jogo da união, outros sentidos têm um papel essencial. Amor e desejo têm sua linguagem biológica própria. O toque, o cheiro, a visão e o som, todos produzem mudanças em nosso corpo destinadas a um só propósito: facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Uma vez ao mês, a glândula pituitária, localizada sob o cérebro, esguicha um hormônio que avança em direção aos órgãos reprodutivos da mulher. Perto do útero, um pouco maior do que uma pera, está o alvo do hormônio, um ovário. Em primeiro plano está uma trompa de falópio. Tudo está pronto para a criação de um novo indivíduo. O ovário contém centenas de milhares de óvulos. Eles ficam adormecidos até que o sinal hormonal mensal dê a deixa para um deles. O óvulo pode ter esperado 40 anos para debutar, desde que a própria mulher ainda estava no útero de sua mãe. Enquanto o óvulo está seguro dentro da mulher, a fábrica de espermatozoides está no mundo exterior. É um lugar perigoso, mas os testículos precisam ficar frios. Os espermatozoides só se formarão se estiverem alguns graus abaixo da temperatura do corpo. Dentro dos testículos há centenas de metros de tubos, a área de procriação dos espermatozoides. As grandes caudas dos espermatozoides deste grupo revelam que são espermatozoides maduros aguardando a entrega. Forrando as paredes estão as células germinativas que se transformarão em espermatozoides. O processo todo leva cerca de 10 semanas. Os espermatozoides são produzidos a uma taxa de 1000 por segundo. Diariamente são produzidos até 100 milhões de espermatozoides. Os espermatozoides são máquinas de entrega de genes altamente eficazes. O pacote energético encontra-se na parte posterior da cabeça, produzindo enormes quantidades de energia. E sua cauda em forma de chicote o impulsiona a grande velocidade. Sua cabeça em forma de torpedo possui substâncias químicas que levará para dentro do óvulo. Dentro está uma densa massa de DNA. Desenrolando o DNA em sua dupla hélice, encontramos o código genético, a planta de cada novo indivíduo. Com milhares de espermatozoides esperando dentro dos testículos e o óvulo prestes a ser liberado, o palco é preparado todos os meses para o encontro dos dois. Nossos corpos respondem ao ato de fazer amor com mudanças, que tornam possível aos espermatozoides introduzirem-se na mulher e encontrarem o óvulo. As áreas vermelhas e brancas na imagem térmica mostram onde o fluxo sanguíneo aumentado está produzindo calor, apenas uma das respostas do corpo ao estímulo.
Mudanças internas incluem inchaço dos tecidos e lubrificação. A pele é o órgão mais importante na excitação sexual. Nossos 2 metros quadrados de pele contêm 5 milhões de células táteis. Elas enviam sinais sensoriais ao cérebro à velocidade de um relâmpago. Espalhadas sobre toda a superfície estão as áreas de sensibilidade especial. Essas zonas erógenas incluem os lábios, os seios e os órgãos genitais. O fluxo sanguíneo aumenta e o coração bate mais rápido à medida que respiramos mais fundo para inalar mais oxigênio. O sangue normalmente desvia do pênis, mas agora seus vasos se dilatam. Os tecidos esponjosos enchem-se de sangue, produzindo uma ereção. Os espermatozoides, até o momento impossibilitados de se moverem, de repente adquirem a habilidade de nadar. Se eles fossem tão grandes quanto os humanos, bateriam o recorde mundial dos 100 metros nado livre. Estão agora sendo impulsionados para dentro do corpo masculino para serem fortificados pelas secreções especiais da glândula prostática. Na ejaculação, eles correm uma pequena maratona, o equivalente a um homem nadar 14,5 km. Uma torrente de 700 milhões de espermatozoides é esguichada contra o colo uterino da mulher. Este é o início da grande corrida de espermatozoides, um trajeto repleto de obstáculos mortíferos. Dentro da mulher, os espermatozoides estão agora em território estranho. Esta é a visão de um espermatozoide do interior da vagina. Ela é cheia de fendas e gretas microscópicas que capturam os espermatozoides. Esta é a entrada para o colo do útero. O espermatozoide precisa deslocar-se através destas células epiteliais acidentadas. Muitos espermatozoides ficam presos nessas fendas. Outros abrigam-se e ficam escondidos aqui, realizando outras partidas como bombardeiros nas horas seguintes. A vagina contém ácidos que a protegem contra os germes. Bactérias não florescerão aqui, tampouco os espermatozoides. 100 milhões são mortos imediatamente. A maior parte dos espermatozoides morre na vagina. A sobrevivência deste espermatozoide depende de sua força e de quão poderosamente pode nadar. A ejaculação o deixou aqui. Agora é por conta dele. No ovário, um folículo está amadurecendo, criando uma saliência na superfície, na parte inferior esquerda. A onda mensal de hormônios faz o folículo romper, liberando um óvulo. O orgasmo da mulher pode até iniciar o processo. A cada 4 semanas, estas fímbrias no final das trompas de Falópio ativam-se através dos hormônios e começam a procura pelo óvulo. Elas capturam o óvulo para que ele não se perca no abdômen. Em segurança na trompa de Falópio, o óvulo tem até 48 horas para encontrar um espermatozoide. Apenas neste dia em especial, ou 2 a cada mês, uma mulher pode ficar grávida. As paredes musculares da trompa impulsionam o óvulo para diante. Ao contrário do esperma, que impulsiona a si próprio, o óvulo não pode mover-se por si só. As trompas de Falópio são forradas de pelos microscópicos chamados cílios, que varrem o óvulo para frente. As paredes da trompa também fornecem nutrientes na lenta jornada até o útero. Para os espermatozoides sobreviventes, o próximo obstáculo é o colo, uma estreita entrada para o útero. Eles podem encontrá-la bloqueada por um tampão de muco. Esta pegajosa barreira protege a mulher, prevenindo a invasão de bactérias nocivas em seu vulnerável útero. Os micróbios não conseguem penetrar sua fina estrutura. Tampouco estas hostes de espermatozoides.
Sob o microscópio, o muco parece um tecido fino e impregnável. Mas durante 2 dias a cada mês, a estrutura altera-se numa malha mais ampla com orifícios, através dos quais os espermatozoides mais energéticos podem passar. Os espermatozoides mais fortes agora podem forçar sua entrada. O muco remove qualquer bactéria que eles possam carregar. Nessa época do mês, o muco também fornece um reservatório seguro para os espermatozoides. Eles podem sobreviver aqui por 48 horas. Esta piscina pode ampliar as chances de sucesso caso a mulher ainda não tenha ovulado. A excitação da mulher também ajuda os espermatozoides. Conforme ela atinge o clímax, a pressão em seu útero cai, sugando os espermatozoides através do colo do útero e levando-os em direção à fertilização. E há uma boa razão para esta urgência. O óvulo pode ter apenas mais algumas horas de vida. Dentro do útero, os sobreviventes formam um grupo para ajudar uns aos outros na escalada contra a gravidade. O ambiente letal da vagina foi deixado para trás e os espermatozoides encontram-se agora num terreno mais amigável. As paredes do útero estão segregando nutrientes, preparando-se para receber um óvulo fertilizado. Isso também ajuda os espermatozoides. Enquanto eles fazem uma pausa no revestimento uterino, estão sendo munidos de poderosas enzimas para penetrar a camada exterior do óvulo. Agora eles alcançaram a barreira final, a entrada para as trompas de Falópio. Menos de 1% chegam tão longe. Eles estão diante de uma escolha. Em qual trompa entrar? Apenas uma tem o óvulo e metade dos espermatozoides erram o caminho. Os espermatozoides que fazem a escolha correta podem ter tido sorte, ou o óvulo pode ter enviado um sinal para orientá-los em seu caminho. As paredes pulsantes do corpo da mulher ajudam os espermatozoides na etapa final. O óvulo e os espermatozoides estão a menos de 2,5 centímetros de distância e aproximando-se rápido. Apenas cerca de 100 espermatozoides conseguem alcançar o óvulo. Quando o alcançam, eles logo começam a trabalhar. Os espermatozoides tentam freneticamente abrir seu caminho através da capa externa. Eles empurram e batem no óvulo, mas apenas um espermatozoide terá sucesso. Nessa maratona, não há prêmios para os finalistas. O espermatozoide bem-sucedido prende-se à superfície do óvulo. Uma explosiva descarga de enzimas da sua cabeça penetra na capa. Essa onda de cores marca o momento. É um sinal químico deslizando através do óvulo. Com a velocidade de um raio, a capa do óvulo endurece para evitar a entrada de outros espermatozoides. Depois de poucas horas de fertilização, 2 grupos de genes estão visíveis no centro. Um de cada, óvulo e espermatozoide. Os 2 jogos de cromossomos unem-se e se combinam. Juntos, eles criam a planta completa para uma célula humana. As manchas azuis na parte inferior esquerda são os grupos de genes do espermatozoide.
No canto oposto estão os do óvulo. Agora, os dois grupos unem-se no centro. É o sinal para o óvulo começar a se dividir. Os cromossomos separam-se e o óvulo divide-se em duas células. Após algumas horas, cada um se divide novamente em 4, depois em 8 e então em 16 células. São as primeiras poucas divisões dentre as milhões que ocorrerão antes que o bebê esteja pronto para nascer. Ainda é menor que a ponta de uma agulha. Ainda assim, é o começo de um novo ser humano. Mesmo agora, o prêmio pode escapulir. Só metade de todos os óvulos fertilizados conseguem implantar-se no útero. Os demais partem no próximo ciclo menstrual. Com sorte, no 7º dia, o embrião já está preso dentro do útero materno. Uma nova vida começa. A necessidade de reproduzir dá continuidade à espécie. Podemos não ser páreo para outros animais na área reprodutiva, mas sermos menos férteis pode ser uma vantagem. A atração entre um casal cria uma unidade familiar segura para criar a geração seguinte. O corpo humano evoluiu para dar continuidade à espécie e para nos dar prazer enquanto o fazemos. E o início de cada vida parece um pequeno milagre.